Agora é sério, a terceira live da série sobre Maria Graham. Muito bom. Bem-vindos todos aí. Foi. Bem-vinda! Pronto. Tudo bem com você? Tudo bem, João? Tudo bom. Tudo direitinho aqui. Eu tinha colocado um filtro, mas agora eu tirei o filtro. Aí tinha uma galera lá esperando lá, eu derrubei a galera, agora a galera precisa voltar pra cá. É aquele filtro da água? Não, era de várias cabeças assim. Ai, eu ia ficar louca se eu visse isso. Meu Deus do céu, ainda bem. Ainda bem, né? Ainda bem, senão eu não ia te reconhecer. Eu aí ia achar que era uma hidra. Uma hidra tinha chegado, eu não ia te reconhecer de jeito nenhum. Galerinha, que bom, todo mundo entrando aí, todo mundo ligado. Boa noite. Será que hoje a gente consegue terminar, João? Eu duvido, mas tudo bem. Eu também duvido. Meu Deus, mas eu acho que vai dar pra gente dar assim fechar um ciclo, ao menos isso, eu espero. Depende de você. De mim? Olha, no início você falou, em 40 minutos eu falo tudo de Maria Graham, porque mais do que 40 minutos ninguém aguenta. Você vê, que coisa, como é que pode isso? Tá falando há 3 horas de Maria Graham. Exato, caiu essa ficha hoje, eu fiquei pensando exatamente isso, falei, gente, são 3 horas de Maria Graham, sem parar, a gente fala dessa, né, os dois não param de falar um minuto, é uma loucura. Olha só, deixa eu lembrar aqui, sabe que minha memória, como é que é minha memória, né? Ainda mais você que faz uma live por dia, é uma loucura, né, muitos assuntos. Faço não, tem uma semana que eu não faço live, cara. Não é possível, sério? Não, é 5 dias. Não, 5 dias, é isso aí. Mas eu não faço, na verdade, quem faz são os meus convidados do coração. Obrigada. Vocês é que falam e tal, eu fico aqui só fazendo pergunta. Não, você não faz só pergunta, você fala pra caramba também. Fala que muito. Isso! Que fala isso? muito, é uma coisa, como fala? Eu não falo nada. Olha só, então deixa eu falar, já que é assim, aí você vai me corrigindo se eu estiver errado. A Maria Graham era uma espiã britânica. Você não aprendeu nada, não tem jeito. É uma espiã britânica que tentou ser amante de Dom Pedro I. Adorei. Vamos escrever isso. Aí a Leopoldina brigou com ela e falou, sai daqui que eu não quero você aqui no palácio. Aí a Leopoldina envenenou o secretário da Maria Graham. Foi isso mesmo. Aí ela pegou e falou assim, beleza, então eu vou morar num quilombo. Ela foi e se mudou para um quilombo. E lá tinha um chileno no quilombo. Ela falou assim, então vamos viajar, fazer aventuras. Foi isso? Adorei, tô adorando sua história, tô amando. Muito bom. Então vamos lá, Maria Graham é uma pensadora, uma educadora britânica que veio com o marido para a América, passou por Recife, passou por Salvador, passou pelo Rio de Janeiro e chegou no Chile. Sim. Chegando no Chile, o marido morreu, ela 9 meses depois retorna e reencontra o Rio de Janeiro como sede de uma corte independente, já não mais a corte de Portugal. E ela mexe os pauzinhos dela e com um pistolão ela consegue trabalhar no Palácio de São Cristóvão. No entanto, ela só fica 1 mês no palácio, porque ela acaba sendo demitida. E aí, no primeiro momento, ela vai morar na casa de um amigo, que era um médico, que morava do lado da igreja de Santa Rita, ali na Viscondinha Uma.
Sim. E ela faz vários desenhos e tudo, retrata, inclusive a torre da igreja de Santa Rita está ali retratada. E de lá ela se muda para as Laranjeiras, e um quilombo que a galera fazia assaltos no bairro, só que preservava a casa dela e não assaltava a Maria Guarda. Olha, parabéns, você é um aluno nota 10. Nota 10. Muito bem, muito bem. Entendeu? Vamos lá, continua. Bem, aí agora é sua vez, porque é das Laranjeiras para o retorno. Ah, tá bom. Tá ótimo, então. Então, você estava falando que ela estava lá em Laranjeiras com o quilombo e teve aquele assalto, mas o quilombo protegia ela, né? Você sabe disso, né? Inclusive, eles é que forneciam a comida para ela, carne, verduras e tudo mais. Ela veio a saber que toda essa alimentação vinha desse quilombo. Você também já sabia disso? Toda a Mas alimentação. toda a alimentação dela vinha do quilombo. E aí, esses relatos dela reforçam de maneira surpreendente os novos estudos historiográficos acerca da escravidão e da formação dos quilombos e mocambos aqui no Brasil, ao contrário da antiga historiografia. O que dizia a antiga historiografia até recentemente? Que a constituição dos quilombos, a formação dos quilombos, estava sempre à parte da sociedade. É como se eles tinham, na antiga historiografia, eles tinham, os quilombos tinham a função de se proteger e de se retirar da sociedade completamente, como uma fortificação, como preservando as suas identidades, as plurais identidades que iam para o quilombo, né, que eram indivíduos de diversas etnias que iriam morar naqueles quilombos e que se afastariam completamente da sociedade, formando assim uma sociedade à parte. Por muito tempo, a nossa historiografia contou isso. Mas hoje, graças a relatos como os de Maria Graham e de tantos outros, e o dela especificamente, até por conta dessa vivência em loco que ela teve com o quilombo, é visto que os quilombos eles tinham uma economia própria, eles tinham toda uma organização social, econômica, eles tinham um diálogo com a sociedade, com comunidades, pequenas comunidades que moravam perto, então assim, barqueiros, pequenos sitiantes, desde que eles entendessem que eles não tinham nenhum perigo em estar próximo e manter algum contato com essas pessoas. Então, é visto que os quilombos, ao contrário de serem completamente a parte da sociedade, eles foram uma parte importante nessa roda econômica da própria escravidão daquele momento, da organização daquela sociedade escravista. Então, a partir destas conexões comerciais que eles tiveram, mais tarde, então, elas transpuseram muros e foi havendo um diálogo também e uma interação, uma interação mesmo religiosa. Então, as religiões foram se conectando e, por fim, as etnias, então, as relações interraciais. E daí, muito da miscigenação vem a partir dessas interações de quilombos que foram, aos poucos, se socializando com as comunidades em torno. Então, é bem legal essa coisa. Por que eu estou falando isso tudo? Porque estudos como os de Maria Graham, de outros viajantes que nós temos aí, e diários, enfim,
são realmente documentos que são vistos hoje por nossa historiografia com outros olhos. Então, é visto que eles, sim, não é apenas aquela documentação, como há muito tempo ficou uma documentação só de crônica, só assim, de pouca relevância. Não, agora é visto que é uma documentação relevante. E Olha aí, só uma coisa, já que você falou que eu falo pra caramba... pelo amor de Deus! Nós temos uma hora apenas. Eu só queria fazer um comentário sobre isso, que é o seguinte, a gente tem que tomar muito cuidado quando fala de quilombo, porque existe um conceito político de quilombo hoje, que não tem a ver com esse conceito de quilombo aí que você falou. Isso eu acho que é uma coisa importante até para a galera que está nos assistindo, para ter presente, né? Porque a Constituição brasileira, nos atos das disposições transitórias, previu que se demarcassem no Brasil terras para quilombolas. E o que é isso? São terras onde os quilombolas eles têm a propriedade coletiva da terra e serviria para preservar as tradições dos quilombolas. No entanto, os constituintes não definiram o que é quilombo. De modo que, na hora de aplicar esses atos das disposições transitórias, coube ao governo federal estabelecer quais eram os critérios para a demarcação de quilombos. De modo que, por exemplo, na época do Fernando Henrique Cardoso, pouquíssimos quilombos tinham sido demarcados. Por quê? Porque se partia do pressuposto que o quilombo era um lugar para o qual fugiam os escravos. Ah, sim, isso aí E aí o que acontece? Na época do Fernando Henrique Cardoso, você tinha que provar que você era descendente, que você estava naquela terra de forma contínua, que aquela terra era devoluta, etc. Então o que acontecia? É que era muito difícil você comprovar essas coisas. Quando entrou o Lula, ele mudou. O Lula colocou que qualquer lugar onde houvesse negros fazendo resistência cultural, aquilo era quilombo. De modo que começaram a ser demarcados em áreas urbanas, em áreas centrais, e muita gente começou a ficar queixosa disso, porque, por exemplo, havia uma invasão de um imóvel, as pessoas se autoproclamavam quilombo e o governo federal ia lá e fazia a demarcação. E aí, qual foi o final dessa história? O final é que o DEM entrou com uma ADIM no Supremo Tribunal Federal, dizendo que não cabia ao Executivo definir o que é quilombo. Se a Constituição não diz o que caberia ao Congresso Nacional definir o que é um quilombo. Uhum. O Supremo ficou sentado 10 anos em cima e, no final, deu ganho de causa para a Fundação Palmares. E o partido que tinha entrado com a ADIM nem existia mais quando saiu o veredito. É uma questão bem complexa e se você fala, geralmente é assim, se você fala que não concorda com a forma como o governo federal demarca, vira uma verdadeira guerra. Porque isso é visto como uma espécie assim, como política de cotas. Não importa se convém manter ou não manter, ou fazer ou não fazer, você não pode ir contra, porque isso daí iria contra, digamos assim, toda a causa do movimento negro. Então é um tema extremamente espinhoso e o historiador ele tem um compromisso com isso, porque existe uma consequência prática do ponto de vista político e afeta a vida de um monte de gente, dependendo de como se interpreta o que é um quilombo e como que isso é acolhido pelo parlamento brasileiro e pelo executivo, no caso. Né? No caso, eu estou fazendo uma análise do século XIX, não estou fazendo uma análise do século XX, muito menos do século XXI. Estou fazendo uma análise apenas do que era aquilo ali, a constituição de um quilombo no século XIX, tá? E assim, o que foi transposto durante os anos, os séculos, as políticas, a sociedade mudou, tudo mudou, os conceitos mudaram e hoje realmente seria um anacronismo eu analisar com a visão de agora. Sim. Eu só quis dizer o seguinte, é que dependendo de como a gente apresenta a coisa, o político de hoje usa. Entendeu? Eu fiz uma análise aqui, ela fez, e o que a historiografia que eu uso... Quer dizer, você não está dizendo, ela tem um contributo nessa área que é esse documento que ela tem. Sim, ela tem um contributo nessa área, ela tem um contributo
no entendimento de que o quilombo não era como antigamente a primeira historiografia interpretava, como sendo uma associação à parte da sociedade. Pelo contrário, eles tinham uma organização interna extremamente forte, organizada, eles constituíam-se como uma nação dentro de outra, e eles faziam a troca social o tempo todo. Então, isso é muito interessante. Eles nunca estiveram à parte, sim, estiveram incluídos, eles nunca foram excluídos, como se pensava. Eles eram excluídos socialmente, mas não, eles não se entendiam excluídos. Não estavam isolados. Não, eles não estavam isolados, pelo contrário, eles estavam mantendo toda uma relação comercial. Sabe qual é a impressão que eu tenho? A impressão que eu tenho é a seguinte: isso daí acontece que, por exemplo, no caso do Quilombo dos Palmares, que é o mais famoso de todos, eles ficaram realmente isolados na Serra da Barriga. Eram 9 cidades no alto da serra e não havia contato. Eles mantinham contato com não, eu quero dizer o seguinte: alguns lugares não havia, mas a gente não deve generalizar, quer dizer, não é porque em tal lugar não houve. Né? Eu falo pela historiografia que eu estudo, que vê isso dessa forma, analisa dessa forma. Então, realmente, é uma questão bastante espinhosa mesmo, a questão dos quilombos e todo esse estudo, né? Mas vem cá, em que livro que ela deixou isso? Esses depoimentos dela, que são bem interessantes, estão no Diário de uma Viagem ao Brasil. Tá? Ótimo. E também uma parte no escorço biográfico de Dom Pedro I, escrito em 1835. Nós vamos chegar lá. Então, olha só, então vamos lá, a gente está ainda no lago, lá no Vale das Laranjeiras. Vale das Laranjeiras, para quem se recorda, tá? Fonte ferruginosa. E lá ela fica... ela tem como vizinhos esse quilombo, que é ótimo para ela, alegra ela bastante. E ela tem muitas conversas com ele não era um criado, ele era uma pessoa que ajudava ela de vez em quando, lá, um negro liberto. E ele que fazia essa conexão com o quilombo o tempo todo e contava para ela as coisas, e ele ficava contando as histórias da África, e ela reproduziu toda essa biografia desse africano sensacional, é uma coisa linda, que também está no Diário de uma Viagem ao Brasil e parte no escorço biográfico. E aqui, olha, mais uma imagem de Laranjeiras. Bom, bem, aí o que acontece com ela, João? Esse momento é um momento que ela fica super pobre, ela não tem mais nada, ela não tem amigos, ela não tem nada, porque os ingleses resolvem que ela não é uma pessoa bem boa, assim, não é, eles não querem ela por perto, porque eles acham que ela era uma intrigante política, porque ela tinha saído do palácio. Então, ela fica isolada. Ela, sim, fica isolada completamente. E ela se dedica, então, grande parte desse tempo, a desenhar o trabalho botânico dela, que ela já tinha começado desde que ela chegou a Recife. Ela já havia começado a desenhar as plantas e fazer herborizações. Então, com isso, ela vai se dedicar bastante e vai fazer contato com o Kew Gardens de Londres, que é o Jardim Botânico, e faz herborizações para lá e desenhos também botânicos, como esse aqui. Tá? É lindo. E daí ela consegue ter algum dinheiro para sobreviver e também ela consegue fazer um contato com von Martius. Von Martius, um grande botânico, que veio para o Brasil na época da vinda da nossa arquiduquesa Leopoldina. Ele veio da missão austríaca.
E ele vem com o von Spix, que é um outro botânico, e eles dois fazem excursões pelas províncias do Norte, Nordeste, Sudeste, mapeando toda a nossa botânica, todas as nossas espécies botânicas. E ele, em 1840, publica o livro Flora Brasiliensis, que é uma grande obra, é uma obra de referência, e Maria Graham está representada no Flora Brasiliensis. Então é uma coisa muito bacana de ser dita, né? Porque ela não parou. Ela não parou. Ela, enquanto teve todas essas diversidades, ela aproveitou o tempo para desenvolver os seus desenhos botânicos, tá? E vamos lá, aí o que nós temos? Ela continuava o ano de 1825. Esse é o ano de 1825. O que acontece? Ela não conseguia os passaportes para voltar para a Europa. Então, ela tinha todo tipo de adversidades provocadas lá pela aquela gangue do barbeiro, o Plácido Domingos. Mas vem cá. Ela saiu do Palácio de São Cristóvão já com a intenção de voltar para a Inglaterra? Sim, ela tinha intenção. Para ela voltaria o mês seguinte, logo que ela conseguisse a documentação. Só que ela ficou Por isso ela estava hospedada na casa do amigo. Ela ficou hospedada na casa do amigo, esperando que a documentação dela chegasse, quer dizer, os móveis chegassem do palácio e ela conseguisse as documentações, que deveriam levar aí uns 2 meses, para ela voltar. Só que aí isso não conseguiu, aí foi para as Laranjeiras. Ficou quanto tempo nas Laranjeiras? Ela ficou mais ano, porque ela voltou só em setembro de 1825 e ela saiu do palácio em setembro de 1824. Então, um ano desesperada, um ano sem dinheiro. Ela vendeu tudo, ela vendeu os pratos, ela vendeu as colheres, ela vendeu os garfos, ela vendeu, que eram de prata, e isso tinha um valor muito grande nos mercados de leilões no Rio de Janeiro, e então isso ela conseguiu dinheiro vendendo suas coisas. Ela ficou realmente muito pobre, e ela conseguia algum dinheiro com esses desenhos que ela fazia, botânicos, que ela vendia lá para Londres, mas demorava a chegar o dinheiro também. Então ela o passaporte estava preso na Polícia Federal da época, assim. Nem tinha saído o passaporte, porque o Plácido e o Plácido Pereira de Abreu, o mordomo lá de Dom Pedro I, conseguiu fazer um inferno da vida dela, e ele tinha muito conhecimento. E assim, eles bloquearam qualquer tipo de acesso dela à documentação e tudo, e dinheiro. Ela não tinha nada, ela ficou realmente muito desamparada. Até que, em 1825, aliás, olha, só queria fazer uma parte, a Leopoldina, nesse ano, ela tentou dar alguns dinheiros, ela mandava, enviava representantes e pessoas amigas para dar um dinheirinho para ela e tal, coisa que ela não aceitava, mas assim, eram maneiras, as pessoas tentavam ajudá-la de alguma forma. Até que, em novembro de 1825, e de 24, não, julho de 1825, chegou no Rio de Janeiro o ministro Charles Stuart, que ele era um ministro plenipotenciário, ele representava Portugal e Inglaterra, ele vinha ao Brasil para trazer a documentação, ratificar o reconhecimento da independência por Portugal e Inglaterra. Ele era um homem muito poderoso, realmente era, ele era extremamente forte politicamente. E assim, ela, quando soube dessa vinda dele para ratificar a negociação e o reconhecimento da independência, que era uma coisa esperada há muito tempo, lembre-se que a independência do Brasil foi em 1822, ela procurou um outro amigo que era ele era o comandante da base naval inglesa
na América do Sul, Sir George Eyre. E ele ajudou no sentido de fazer a conexão entre Maria Graham e o Charles Stewart. Então, o que ele fez? Ele promoveu uma corrida de cavalos na Enseada de Botafogo, e onde ele tinha uma casa, e ele convidou, então, Dom Pedro I, Leopoldina, os ministros, todos os grandes políticos da época, da corte, e, obviamente, Sir Charles Stewart, o superpoderoso que estava no Rio, e ele convidou, então, para essa corrida de cavalos e um almoço. E convidou Maria Graham também. E ela foi. Bem, e ela, então, olha só como é que foi como ela conseguiu a saída dela do Brasil. Foi realmente um acontecimento. Então, ela, totalmente desacreditada, a sociedade inglesa não a considerava mais, com exceção desses amigos ainda que ela tinha. E então ele convida ela, e aí, quando o imperador chega, o imperador se dirige a ela com Rodai, que era assim que ele fazia quando via Maria Graham, chama Maria Graham, conversa com ela de uma maneira super gentil, carinhosa, animada, e aí pede para falar com a Leopoldina. Leopoldina vai, conversa com ela e tudo mais. Aí os ingleses estão assim, né, com aqueles olhos desse tamanho, olhando para aquilo, porque a intenção era essa. A intenção era fazer com que fosse visto que Maria Graham não tinha saído do palácio por intriga dela, e sim por uma coisa exterior a ela, independente da vontade dela. E aí foi feito isso, eles viram que realmente ela estava bem, que os imperadores gostavam dela. E aí o ministro, o Charles Stewart, vê aquilo e fala assim, fala alto para todo mundo ouvir, que era assim que era, na época tudo se resolvia assim. Então está visto se havia alguma coisa contra ela, alguma intriga contra ela, está visto que não foi culpa dela ter saído do palácio, porque os imperadores têm por ela grande estima. Então, a partir disso, ela ficou bem no meio da sociedade inglesa. E foi tipo uma absolução moral para ela, porque realmente ela passou um ano muito ruim. E aí, então, ela consegue o passaporte, consegue a passagem, tudo graças ao Sir Charles Stewart, que inclusive pede a ela para que leve uns papagaios para a esposa lá em Londres, e escreve uma cartinha, e nessa cartinha ele ainda diz: quando você estiver indo embora, você aproveita e, se puder, faz um desenho, um último desenho do Rio de Janeiro, para somar ao restante da sua obra, que é muito boa. Então, isso demonstra que ele já conhecia a obra de Maria Graham, que ele tinha uma estima e um respeito pela obra dela. E aí, ela desenha essa linda paisagem, que, assim, só dá para vocês terem uma ideia. Eu só mostro para vocês terem uma ideia. Aqui é a Fortaleza de Santa Cruz, tá? Aqui é um barco, que naturalmente não é o barco dela, é um outro. E aqui são aquelas ilhas que ficam, provavelmente ilha Contuduba, né? Uma coisa assim, na saída da Baía de Guanabara. Aí ela vai embora. E ela faz tráfico de animais silvestres. Oi? Ela faz animais silvestres. Ela leva os papagaios. Aliás, nessa época foi feito muito tráfico de animal silvestre, hein? Nossa, que loucura! Era muita coisa, eram papagaios, macacos, o tempo todo iam e voltavam. Olha, muitos animais. Sem contar as sementes. Quantas sementes? Sementes. Quantas sementes de plantas, de árvores, e tantas que chegaram aqui também. Olha, que loucura, né? O primeiro jardim botânico que nós tivemos de aclimatação de sementes em Olinda, o outro que nós tivemos no Maranhão também, eram jardins botânicos específicos
para aclimatar aquelas sementes e daí trazer as mudas crescerem e serem replantadas. E muita coisa foi assim aqui das nossas espécimes, que hoje são quase que nativas, vamos dizer assim. Ela narra, Denise, o que ela sentia na hora que estava indo embora? Então, imagina que a situação dela devia estar apertado, né? Apertado não. Estava apertado e assim, feliz ao mesmo tempo. Olha só, ela narra, foi bom você me perguntar isso, porque ela fala especificamente sobre essa questão dela ir embora. Nesse navio de carga, ela vai embora num navio de carga chamado Sibília. Esse navio de carga, ele tem um diferencial pelo seguinte, ele fica no Porto do Rio de Janeiro esperando toda essa documentação do reconhecimento ficar assinada, ratificada e tal, porque este navio vai levar esta documentação importantíssima da independência, do reconhecimento da independência do Brasil, para um outro navio que está ao largo, ali perto das Ilhas Cagarras, tá? Ele fica ao largo, ele não entra por questões de maré, enfim, várias questões. O navio não entra, e o navio que é o Wesley, que está parado lá fora, é o navio que trouxe o Sir Charles Stuart e que levará ele de volta a Londres, mas ele vai ficar ali parado, aliás, levará a Londres e a Portugal. Ele ficará ali parado do lado de fora, ao largo. Esse navio vai levar a documentação. Aí Maria Graham fala assim, quer ver? Nossa, que coisa impressionante isso, o navio indo embora. É interessante, ela fala, é interessante observar que nos primeiros momentos em que eu estive no Brasil, em 21 de setembro de 1821, foram dados os primeiros tiros dos rebeldes a favor da independência do Brasil de Portugal. E é interessante que eu estou indo embora no dia em que o reconhecimento da independência é feita por Portugal e Inglaterra, que Portugal demorou muito, no navio que estava levando a documentação. Então ela acha isso interessante, ela acha que ela fechou um ciclo, tá? Realmente deve ter sido muito emocionante para ela. O navio para junto ao outro, entrega a documentação e vai embora para Londres. Ele não leva a documentação para a Europa, quem leva é o outro navio. Bem, aí ela chega em Londres, finalmente. Ela chega em Londres em novembro. Ela reencontra as pessoas, reencontra os amigos, reencontra os intelectuais, amigos dela e tal. A vida dela vai mudar completamente. E aí a primeira coisa que ela faz quando chega lá é procurar Lady Elizabeth, que é a esposa do Charles Stuart, o ministro, para entregar os papagaios. E aí vai entregar os papagaios e tal, mas aí, como você sabe, aqueles ingleses aristocratas, eles eram muito amigos e eles faziam gentilezas. Então eles chamam a família do Charles Stuart chama a Maria Graham para passar uns dias na casa de campo. E aí ela vai. E aí ela tem a oportunidade de estar com a família, conversar com as filhas e tudo mais, e ela escreve uma carta de volta para o Charles Stuart. Aí eu vou dar uma lidinha, uma citada, para vocês terem uma ideia do quanto ela estava ressentida. Respondendo a sua pergunta, se ela estava feliz ou não, ela ficou muito feliz, estava felicíssima o tempo todo, e ressentida demais. E esse ressentimento ela levou até o fim da vida dela, tá? Aí ela fala assim, olha só, para uma cartinha para ele. Cada hora que passa, torna-me mais grata e devedora ao Senhor por ter me dado a coragem de voltar para casa. E a cada hora entendo melhor o quanto o Rio de Janeiro deve lhe ser incômodo. Essa semana que passei em Wimpole, que era a casa de campo, permitiu-me compreender melhor a estranha diferença que o senhor deve sentir entre o seu lar e o Brasil. Suas filhas bombardearam-me com perguntas sem fim sobre o nosso papai, o lugar, a casa e as menininhas onde papai vive. As crianças ficaram deliciadas com a descrição de papagaios em grande expectativa a respeito dos macacos. Em pouco tempo,
tinham pilhado toda a sua biblioteca de livros de história natural à procura de gravuras que os mostrassem. Vou pular aqui um pedacinho, só mais uma coisinha aqui. Fiquei, sobretudo, preocupada em revelar-lhes exatamente, olha isso agora, hein? Que lugar tão miserável é o Rio de Janeiro. Mas não é miserável no sentido de pobre, não. É miserável no sentido de ruim. E quanto o senhor tem para diverti-lo e tanto mais para aborrecê-lo. Na verdade, mal posso me conter de ficar rindo sozinha o dia todo, de tão contente de estar em casa. Em resumo, poderia citar um poeta e dizer quão felizes passam os dias num lugar como Wimpole. Então, assim, o que eu entendo dessa carta é que aqui fica bem claro que a viagem dela de volta para o Brasil, em 1824, para aquela incursão no palácio e todo aquele sonho, foi verdadeiramente uma farsa, foi uma coisa que levou ela a uma depressão imensa. Um trauma. Que ela só queria voltar para a Inglaterra. E aí ela escreve essa carta, logo em seguida ela escreve ainda em 1800, isso é em 1825, no final de 1825, já 26, ela escreve uma carta para a Leopoldina em 26, já encontra a Leopoldina quase assim, muito definhada, tá? Tanto que a outra carta que ela escreve, a Leopoldina já não estaria mais viva. E nessa carta, então, ela conta a boa notícia, que ela iria se casar. E aí, o que acontece? Ela se casa em 1827 com um pintor que ela já conhecia ele há muito tempo e tal. Ele era um grande pintor mesmo, inglês. Ele Sir August Walcott. Ele é um pintor conhecido de paisagens e retratos, e ela casa com ele. E ele, nessa época ainda não era só August Walcott, e ela então passa a se chamar Maria Calcott. Então é dessa forma que nós temos a divisão. Maria Graham, ligada ao primeiro casamento. Maria Calcott, ao segundo casamento. E por fim, Lady Calcott, quando ela se torna Lady, pois o marido dela, em 1837, com a ascensão da Rainha Vitória, ele, pelos trabalhos que ele presta como conservador das obras reais no palácio, ele se torna Sir. Então ele vai ser Sir August Calcott e ela Lady Calcott. E aí, desse período que ela volta para a Inglaterra, de 1826 a 1842, que foi o ano da morte dela, 56 anos, ela escreve 10 livros. E são esses livros que aí agora eu queria pontuar os mais assim, os mais significativos para nós, para a nossa historiografia e para nós como aqui no Brasil, tá? Então, assim, em 1830, só uma parte, a maioria da produção bibliográfica de Maria Graham e Lady Calcott, ou Maria Calcott, não importa, ela é uma bibliografia voltada a temáticas de historiografia. Ela faz vários livros sobre história, botânica, memória, livros de viagem e infanto-juvenil. Porque nessa época, no início assim, do século XIX, já havia na Inglaterra uma ascensão bastante grande no mercado editorial por obras que se voltassem ao mercado infantil. Ao público mais jovem. Exato. E ela aproveita, ela se envolve também, até porque ela gostava muito de crianças, ela adorava, e ela era uma educadora, né? E aí, olha que legal, em 1835, ela escreve
ela publica, na verdade, o livro que a tornou mais, assim, mais famosa, um livro de grande tiragem. É esse aqui, olha. Little Arthur, não consegui ler, Little Arthur's History of England, que no Brasil é a história da Inglaterra do Pequeno Arthur, ok? Foi traduzido pelo acadêmico piauiense Bugija Brito, pai da nossa Miridão, do Instituto Histórico Brasileiro e do Rio de Janeiro, lembra, João? Da nossa querida professora... Professora Miridão. Isso. Esse acadêmico piauiense, professor Bugija Brito, ele que era ele também era um conhecedor, ele admirava muito a obra de Maria Graham, ele fez essa tradução. Por que eu estou falando isso? Porque esse livro, ele ainda é publicado pela Cambridge University, ele teve a última atualização em 1937, então, ele foi publicado em 1838, então, assim, um século de atualizações, edições atualizadas. Ele chegou à casa das 70 edições com 800 mil cópias. Então, ele é um best-seller, tá? E ele continua sendo vendido e lido por crianças no mundo inteiro. E no Brasil? Aí é que está o negócio. A única tradução para o português de todos os países lusófonos é esta tradução do professor Bugija Brito para o português no Brasil. Tá? Esta é uma publicação extremamente rara, raríssima, que assim, nós temos a honra de termos uma tradução para o português. Não há outro país que tenha, não há outra tradução, ninguém traduziu. Mas me tira duas dúvidas. Esse livro é infanto-juvenil? É infanto-juvenil. Ele conta a história da Inglaterra para crianças. Tá? E tem utilidade para o Brasil? Não, a utilidade dele é uma utilidade histórica, né? Isso é uma documentação, praticamente. Não, tudo bem, mas ele fala do Brasil ou não? Não, isso é só a história da Inglaterra. É a história da Inglaterra para o Pequeno Arthur. Então, ela faz uma ficção, ela cria um pequeno Esse é o livro mais importante dela. Esse é o livro mais vendido. Então, por isso, ele se torna importante na medida que ele é um sucesso editorial. Ela, como escritora, e como mulher, escritora mulher, no início do século XIX, é de grande pertinência, porque ela foi agora vou passar a chamá-la de Lady Maria. Mary Lady. Então, assim, nesse sentido, nós temos uma obra que é de grande valor histórico no Brasil, traduzida. E aí, em 1838, ela publica o esforço biográfico de Dom Pedro I, tá? Que é uma obra, é uma fonte primária, é a obra que ela conta, então, toda essa vivência dela no palácio, ela conta detalhes sobre a vida de Dom Pedro I, a criação dele e tudo mais, e o último ano dela no Brasil. Então, o esforço biográfico é uma obra também importantíssima para nós, historiadores, nos debruçamos sobre a história da independência, tá, gente? Não é qualquer assunto. Você precisa querer gostar desse assunto e estudar. E, por fim, a gente tem, então, eu vou trazer para vocês a última obra dela, o que eu acho também interessante a gente pontuar. Eu pontuei a mais interessante e importante em termos editoriais, a que conferiu realmente um valor importantíssimo para ela, como mulher, a voz feminina naquele momento, tá? Isso é muito fácil para os homens, mas para as mulheres é bem difícil. Nós temos, assim, poucas, ainda mais falando sobre história, tá? Eu não falava sobre ficção, e nem romance, era história. E, assim, aí o último livro dela é esse, A Scripture Herbal, tá? E nesse livro
em que ela faz, aqui eu tenho algumas pranchas de botânicas, porque nesse livro ela faz uma compilação de toda a obra botânica dela, e com as anotações e tudo, o que foi, o que ela também tem uma fonte primária bem grande para quem se debruça sobre as origens históricas do estudo botânico, tá? E aí, assim, ela passa a vida dela escrevendo. Só um detalhe que eu queria colocar com relativo a esse livro aqui, que é o Esforço Biográfico. Nesse ano, ela morre em 42. Já, em 38, ela já estava bem doente. E esse livro é todo... ele é ditado. Ele é ditado para uma amiga que escreve. Manuscreve ele todinho, porque ela já não consegue mais escrever nessa época. Tá? Ela não teve filhos? Não, ela não teve filhos. Ela morreu aos 56 anos e 2 anos depois o marido dela também morre. E vem cá, no esforço biográfico de Dom Pedro I, você detecta um pouco de ressentimento ou ela procura ser neutra? Não há neutralidade na escrita de Maria Graham. Não há neutralidade. Ela é crua? Oi? Ela é crua? Ela é parcial, ela não é imparcial. A escrita dela é totalmente parcial. Ela coloca todo o sentimento dela. Ela vai fazendo uma análise de acordo com o que ela acha. Ela acha que as pessoas são frívolas, ou ela acha que as pessoas são desonestas. Ela descreve a experiência que ela teve. Ela descreve a experiência que ela teve. É isso. É isso aí. Ela descreve a experiência fazendo uma análise psicológica dos atores históricos que ela convive. Tá? Denise, o que ela falava da Leopoldina? Ela via como uma mulher que estava numa fria, digamos assim? Eu queria até achar aqui já que você me perguntou isso, achar uma citação que ela fala que é tão densa, que é exatamente a última vez que ela encontra a Leopoldina. Peraí. Porque... Agora, enquanto você procura, me responde uma outra coisa. Você tinha comentado na primeira live que ela é muito importante aos olhos dos chilenos. Sim. Porque a permanência dela no Chile, ela produziu alguma coisa sobre o Chile. Quer dizer, você falou que ela tem 10 livros que ela publicou. Essa publicação dela sobre o Chile é uma dessas 10. Essa publicação... Ela, no total, são 17 obras, tá? 17 obras. 17. 10 são de... Ela escreve 10 depois que volta, é isso? Depois que volta, a partir de 1827 a 1842, que é o Scripture Herbal, é o último, em 1842. Que é o ano que ela... E ela morre em 52, né? Não, ela morre em 42. Então, assim, o do Chile, ela escreveu no Chile ou ela escreveu quando voltou? Então, o Diário de minha viagem em Chile... Diário de minha residência em Chile. Tá? Aqui. Uhum. Ele foi publicado em 1824. Ele foi escrito em 1822. No ano em que ela esteve no Chile, quando ela saiu do Rio de Janeiro. Ela sai do Rio de Janeiro em março. Ela chega no Chile, que era o destino da fragata Doris, né, com o marido já doente. O marido morre na viagem, ela chega viúva ao Chile e fica 1 ano. Bem, não, 9 meses, praticamente 1 ano. O que acontece com o Diário de minha residência em Chile? Ele é um documento para os chilenos da maior relevância, também para quem se debruça sobre os estudos da independência chilena. Porque nesse diário, ela faz um estudo político
do Chile, da mesma forma que ela faz um estudo político do Brasil, de todo aquele momento turbulento da independência. Ela faz um histórico do Chile nas mesmas bases, fazendo comparações, inclusive, muito interessantes, sobre as diferenças entre a política da coroa espanhola e a portuguesa. Os estudos dela são ótimos. E aí tem um grande diferencial para os chilenos. É o seguinte: ela consegue, nesse diário, ela transcreve uma conversa que ela teve com o diretor Bernardo O'Higgins, que era o governador do Chile, um grande revolucionário que promoveu, que esteve à frente da independência chilena, e que fala para ela, ao longo de uma longa entrevista que ela faz com ele vai contando todos os meandros que ocorreram nas duas grandes batalhas de independência chilena, que foram as de Chacabuco e Maipú. Acontece que é a documentação relativa a estas duas grandes batalhas da independência que foram destruídas pelos chilenos para que os espanhóis não tivessem acesso a nenhum tipo de conhecimento estratégico ou político que eles pretendessem. E aí, então, os próprios políticos chilenos envolvidos e as facções envolvidas nos movimentos de independência trataram de destruir toda a documentação relativa a essas duas grandes batalhas. Acontece que não existia mais nos arquivos chilenos nenhuma documentação relativa às batalhas. E aí Maria Graham consegue ficar amiga do Bernardo O'Higgins, que era um homem poderosíssimo e que, enfim, ele era o governador do Chile. E um homem que teve grande proeminência nas batalhas de independência e levou o Chile à independência dos espanhóis, em 1820. E aí, o que acontece? O livro dela passa a ser, essa entrevista toda que ela teve com o O'Higgins, passa a ser uma documentação primária para os chilenos. Então, eles têm muita consideração por Maria Graham, por essa recuperação documental que ela fez intencionalmente. Eu achei assim bárbaro. Fora isso, ela desenha muito, como faz no Brasil, faz um histórico todo do Chile. E eu vou até mostrar, não sei se dá para vocês verem direitinho aqui. Aqui é tanta coisa bonita que ela desenha. Isso aqui é a Baía de Valparaíso, é a cidade destino onde ela chegou com a fragata Doris e o marido morto. Aqui é a Baía de Maipú, tá? Aqui é uma outra cena muito bonita, bucólica, e todas essas gravuras pertencem à Biblioteca Nacional do Chile. E aqui também, aqui são aspectos do cotidiano, como ela fazia aqui no Brasil também. Então ela desenha como as pessoas se vestem. Ela desenha bem, hein? Ela desenha bem. Ela não é uma desenhista no nível de um Debré, nem de Rugendas, não, mas ela vai bem. Ela vai bem. Ela tem uma... Denise, olha só. Faltam 6 minutos. Ai, meu Deus, já. Então. Aí. Vamos lá, você estava procurando uma coisa sobre a Leopoldina, mas também não sei se é necessário, só se você realmente tiver. Não, era bem bonita. Essa. Vem cá, você tem os 17 livros dela? Eu tenho alguns eu tenho físicos, outros eu tenho em PDF, tá? Alguns são realmente muito difíceis de você conseguir e completamente esgotados, eles só estão em acervos de grandes bibliotecas. Às vezes as bibliotecas não disponibilizam em PDF, tá? Para você ter. E me diz uma coisa. Além de você, quantas mais pessoas no mundo estão estudando Lady Graham? Tem muita gente estudando. Tem um clube?
Não tem um clube, não tem um clube de historiadores, não tem um clube. Até porque as pessoas estudam sobre diferentes aspectos, né? Eu não sei se Você precisa criar um blog acadêmico, um hipótese lá da França e juntar essa galera, fazer um hub, entendeu? Eu mesma utilizei grandes estudos de colegas da Universidade de Santa Catarina, da Universidade de São Paulo. Eu estive em congressos um ano retrasado, em Natal, em que eu sempre vou para as mesas de viajantes, escritores, mulheres, história das mulheres, história das mentalidades. É sempre nesse contexto da história cultural, né? Que é onde eu transito. Então, e aí eu tenho conhecimento de outros pesquisadores, alguns falam de Maria Graham, mas outros falam de assuntos correlatos e acaba que a gente troca muita informação, porque um que trabalha batalhas pernambucanas me interessa profundamente, porque eu trabalho em batalhas pernambucanas, batalhas da independência. Outros que falam do Maranhão me interessa profundamente, porque ela também tem um estudo sobre o Maranhão. Então, a gente acaba tendo muita... Só ela não fala do Sul. O Sul é que ela não foi ao Sul, então ela não fala nada. E Londres? Londres? Londres o quê? Londres, ela voltou para Londres. Você tem que ir lá, cara. Eu tenho uma amigona minha que deve estar até nos ouvindo agora, que ela é uma brasileira que mora em Londres, interessadíssima em Maria Graham, assim, uma grande amiga. E eu já me convidou várias vezes. Quem sabe uma hora dessa eu vou, né? Mas a Libra tem que baixar, né? Olha só. Você tem 3 minutos para terminar. Então, eu queria falar uma coisa assim, depois de tantas horas a gente falando de Maria Graham e dos amigos tão interessados ouvindo, né? Como o pessoal tá dando maior apoio aqui, cara. Amada Mary Del Priori, uma sopa de pedras, porque ela que fala assim, então a gente fez aqui uma sopa de pedras, citando Mary Del Priori. Estão querendo fazer até videogame da Maria Graham. Fazer teatro, fazer cinema, videogame, entendeu? Fazer 3D, Rio de Janeiro. Você sabe que tem uma coisa legal também, que a gente... tem muitos aspectos diferentes e que se cruzam, que é a relação dela com o mercado editorial londrino e a relação do mercado com ela. Como é que o mercado a via, tá? E o editor dela, o Jonathan Murray, que ele é super famoso e tem até hoje a editora, já com vários, ela é bisneto, enfim, mas está lá, tá? E aí, gente, eu só queria, assim, agradecer demais a você, João. Que bacana, você que transita no século XVIII, um aspecto muito mais denso, que é a escravidão, que é toda essa coisa do Rio de Janeiro, e você me convidar para falar do século XIX e de um outro momento. As notas músicas aqui, século XIX, século XVIII. Esse olhar eurocêntrico, que as pessoas têm tanto preconceito, né? Uma coisa assim. Já estão pedindo quarta live. Estão pedindo quarta live já. Meu Deus do céu! Aí, o que acontece? Eu queria agradecer muito a você por essa oportunidade incrível de levar esse conhecimento aos amigos. Queria agradecer demais aos amigos por nos ouvir essa sopa de pedra, né? O tempo todo e ter ouvidos para a sopa de pedra. E assim, queria dizer que tudo isso que a gente falou aqui foi para a gente dar um valor, um lugar à voz feminina de Maria Graham, em meio a uma historiografia dominada por dominada por homens, não é assim, João? Mais ou menos? É mais ou menos assim. É claro que existem muitas mulheres, mas principalmente nesse momento do século XIX. Ela escrever
história e nós, historiadores, reconhecermos essa voz feminina como uma voz pertinente, uma voz que nos abre horizontes. Então, assim, é legal a gente ter isso em mente. Mulheres, o lugar de Maria Graham, ela é uma representante de um momento no início do século XIX, e ela serve até hoje, como uma inspiração, até para muitas de nós no século XXI. Então a gente pega o passado, muitas vezes, não com aquele o passado vai nos levar a ter um exemplo para o presente. Não é por aí. Mas é que também as nossas irmãs lutaram tanto quanto nós continuamos lutando nos dias de hoje. Tá bom? O tempo acabou. Obrigado. Que pena. Quarta live já. Olha, João, valeu aos amigos, Obrigado, valeu tudo. Foi lindo. Obrigada. Pessoal, Tchau. um beijo para todos. Tchau.